Hoje eu quero contar para vocês um pouco do meu processo em sair do sobrepeso, e sair da compulsão alimentar, e porque isso também é bíblico, você cuidar do seu corpo, do seu tempo, você cuidar da sua alimentação, da sua saúde, praticar atividade física, isso também é cuidar das coisas de Deus. Porque se Deus é o seu criador, criou o seu corpo, você, o físico, ele tem desejo que esse corpo e que essa vida se permaneça por muito tempo e se prolongue e tenha uma qualidade de vida também. Então, para que a gente esteja firme e forte aí para cumprir o propósito dele. Então, é sobre isso que eu vou conversar com vocês no vídeo e também contando um pouco da minha trajetória. Eu já quero deixar claro aqui, eu sou estudante da saúde, eu sou biomédica, mas tudo que eu vou falar aqui é uma experiência pessoal minha. Vou deixar claro, é uma experiência pessoal minha. Se alguma coisa que eu falar aqui servir para você, amém, glória a Deus, você pega e aplica na sua vida. Se você não concorda, se você quer estudar, se você quer procurar, na verdade você tem que procurar um profissional, um nutricionista, um médico, busque esses profissionais. Aqui eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu vou deixar fotos aqui também, vídeos para vocês entenderem todo o contexto do que eu estou falando. Primeiramente, eu quero relembrar um pouco de como eu era na minha adolescência, porque era lá que foi o pior, meu pior momento, minha pior fase em relação ao meu corpo. Eu acho que todo mundo, na verdade, toda mulher ou toda pessoa que lida com sobrepeso, isso vem desde a infância, desde a adolescência. Nessa fase dos meus 8 até os meus 12 anos, eu fui muito gordinha, sobrepeso. Eu vou tentar encontrar alguma foto pra deixar aqui, mas se eu não achar, fica no ar. Mas eu era sobrepeso. Eu tinha sobrepeso, minha mãe tentou de tudo, me botar em atividade física, nananã. Até que eu consegui, com os meus 14 anos, eu emagreci, no Jump, na academia, consegui emagrecer, né, e tal. E aí, nos meus 15 anos, eu comecei a namorar e tudo, e aí, os meus 16, eu engravidei. Sim, eu tenho um filho hoje de 8 anos, eu tenho 24, um rapaz já. Então, eu engravidei, depois eu venho contar mais essa história aqui pra vocês, mas é isso. Aí, eu pós-gestação, não cuidei, na gestação não cuidei, comi muito, muito mesmo, não tinha noção do que poderia, né, me causar. eh Enfim, não tive nem um pingo de cuidado de alimentar, né, eu comi tudo que eu quis, tudo que veio na telha. Então eu engordei, até que eu não engordei tanto, eu engordei 13 quilos, mas engordei. E aí, depois pós-gestação, nossa, eu fiquei assim, fiquei sobrepeso de novo, fiquei muito mal com o meu corpo. Nessa época que eu tenho foto, vou deixar aqui, que não tá muito distante aí, foi quando ele tinha 2 aninhos, eu estava em 2020, bem aqui. Então, assim, estava bem judiada, não estava me sentindo bem com o meu corpo. E aí foi nesse tempo que eu comecei a abrir meus olhos, né, que eu tinha que me cuidar, que eu tinha que mudar essa alimentação. Meu esposo também estava muito sobrepeso, então nós começamos essa trajetória aí. E aí eu comecei com caminhada, o que eu podia fazer, caminhada e alimentação. Nessa época eu fiz até o jejum de Daniel, que é ficar só com coisas naturais, né, sem carne, mas é bem pesado ficar sem carne. Mas fizemos 7 dias, foi uma benção. Mas fui cuidando da alimentação e tal e lá por meio, acho que de 2021, final de 2021 para 2022, que realmente começou a desandar meu emagrecimento, que eu comprei um curso de atividade física em casa e eu comecei a fazer, e aí eu emagreci bem, eu fazia 2 horas de atividade física, porque eu tinha tempo, porque eu fazia só faculdade e cuidava do meu filho, da casa e cuidava de mim. Tinha bastante tempo, então mas eu acordava cedo também, eu acordava 6 horas da manhã, eu corria, das 7 às 8 eu fazia atividade física, musculação em casa. Então, nesse período eu emagreci bem, eu vou deixar uma foto aqui também desse período pra vocês. E aí depois
eu comecei a conhecer mais da dieta dos maromba, né, começou também a ficar mais hypada essa dieta, que é a dieta o quê? A dieta que você conta suas caloria, a dieta que você tem a meta de proteína, meta de carboidrato, tudo contadinho e contabilizado, né. Aí eu fiquei 8 meses fazendo atividade física, musculação. Eu falo atividade física, mas é musculação em casa, e correndo. Eu fiquei com 68 quilos, eu fiquei não, estava bom, só que na época eu não enxergava isso, eu queria ficar grande, eu queria ficar musculosa. Eu sempre tive muita distorção da minha imagem, agora que está sendo corrigido pra glória de Deus. Nessas fases que eu tô falando, eu sempre tive muita distorção de imagem, muita. Aí quando eu comecei a ver que eu estava crescendo, só que em casa já estava ficando limitado os pesos, eu falei: "Não, vou pra academia". E aí eu fui pra academia, e no período que eu fiquei na academia, fazendo a dieta certinha, né, eu tive alguns acompanhamentos nutricionais e tal. Eu ganhei 10 quilos, 10 quilos, eu ganhei 10 quilos, eu vou botar a foto aqui, eu fiquei com bastante músculo. Eu sei que tinha umas gorduras, mas eu ganhei muito músculo, eu ganhei perna, eu ganhei bunda, eu ganhei braço, eu tenho músculo até hoje dessa fase. Eu perdi já um pouco, porque eu já tô muito tempo sem treinar, inclusive tô precisando voltar, mas eu quero voltar em casa, eu quero fazer só em casa, não dou conta de ir pra academia, na rotina que a gente tá. Eu quero voltar a investir nos pezinhos pra ter aqui em casa, é a melhor coisa que você faz na sua vida, mulher que tem filhos, que não tem tempo. Compensa, você for botar na ponta da caneta o que você vai gastar de academia, o que você vai, comprar de peso, fica muito barato. Compensa ter os pezinhos, porque aquilo ali vai ser uma infinito, entendeu. Então, o corpo que eu estava na época que eu estava fazendo em casa é o corpo que eu mais gosto hoje, e que eu quero voltar. Mas eu fiquei nessa incursão de ficar musculosa, e eu acho que foi até bom, porque foi um processo, assim, que eu fiquei muito constante, muito disciplinada. Eu ia mesmo, sabe, eu ia e tal, então isso me ensinou muito sobre disciplina. E glória a Deus, mas tive muita distorção, mostrei também muito meu corpo nas redes sociais, foi uma fase, assim, que essa parte eu não gostei muito. Mostrei, assim, short curto, essas coisas, nada muito depravado, mas não recomendo. Enfim, tive essas coisas que eu não gostei. Hoje, como mais madura, eu vejo que não era necessário ser dessa forma. Deixa eu arrumar esse microfone, que eu acho que ele tá errado. Eu sempre bagunço ele. Eh, então teve essa distorção de imagem e tudo mais. Só que aí eu engravidei de novo, engravidei da minha segunda filha em 2024. Início de 2024? Foi início de 2024. Eu ganhei ela no final de 2024. Isso mesmo. E aí eu tentei, fiquei no início da gravidez na academia nessa fase. Eu até gostei do meu corpo, porque eu estava fazendo musculação, mas eu não estava fazendo daquele jeito pra me matar, estava fazendo algo mais leve, mantendo a alimentação ali normal, sem muitas restrições. Estava até assim, não estava com aquele resultado, mas estava bem legal. Vou ver se eu acho alguma foto dessa fase que eu estava no início da gestação e estava na academia, pra colocar aqui pra vocês. Só que aí eu entrei no mestrado também, então minha rotina começou a ficar muito, muito difícil, muito difícil. Eu não estava conseguindo conciliar, estava ficando muito puxado, então eu deixei a academia de mão. E aí passei pelo processo da gestação e tudo. Nessa gestação eu cuidei bem mais. Eu não consegui ir na academia, mas eu fazia caminhadinhas, eu comecei hidro com a na minha doula, né, que eu tratei nessa segunda gestação, foi totalmente diferente, eu engordei só 10 quilos, mas foi, assim, outra vibe, né, consegui cuidar, tanto que eu voltei bem mais rápido o meu corpo, o meu peso. Na verdade, eu até hoje eu estou até mais magra, né, do que mas vou chegar nesse ponto. E aí, pós a gestação, quando a Júlia estava minha segunda filha estava lá com seus 6 meses, acho que foi 6 para 7 meses que eu voltei pra academia. Aí eu tentei voltar pra academia nessa fase, eu até consegui ir, fiquei 1 ou 2 meses fazendo, mas não consegui continuar. E aí eu mudei de cidade, enfim. Só que eu estava com meu peso antes da gestação, eu estava com meus 73 quilos, que era o meu peso antes da gestação, era 73 quilos. Então não estava com peso a mais e tals, mas eu estava com a composição corporal bagunçada, eu estava com mais gordura do que músculo.
entendeu? Bagunçou. Eu não estava com o corpo que eu estava antes, mas estava com o peso que estava antes, porque vocês sabem que o peso ali não depende, né, não tem o mesmo peso que você vai estar hoje vai ser o mesmo corpo com aquele peso há um tempo atrás, não. Depende muito da composição corporal, do tanto de gordura e do tanto de músculo que você tem. Então eu estava gordinha, né, dava de ver que eu estava com inchaço abdominal. Eu vou deixar a foto aqui que eu estava em janeiro desse ano, eh, antes de eu voltar pra cuidar da minha alimentação e tudo de verdade, porque nesse tempo que eu falei, gente, a última vez que eu cuidei mesmo da minha alimentação foi quando eu estava lá no processo mesmo de maromba, que eu ganhei 10 quilos depois, assim, estava fazendo atividade física, mas nada certo, tudo meio aleatório, só tentando não exagerar muito para engordar muito, entrar naquela compulsão, mas também não estava fazendo muita coisa assim, direcionada. E agora em janeiro, meu esposo estava muito precisando de uma dieta, só que eu olhava pra mim e eu falava assim: "Cara, eu não preciso, eu não tô tão gorda assim na minha cabeça, né". Mas eu estava vendo que eu estava inchada, aí começou a voltar minhas cólicas menstruais, que isso também é saúde, né, a alimentação também manda muito. E muita indisposição, muito cansaço. Eu achava que era o pós da gestação, mas eu via que era meu corpo já entrando num processo de inflamação. Eu tenho bruxismo, então meu bruxismo estava muito atacado, porque se seu corpo está inflamado, essas dores crônicas vão começar a aparecer, vão voltar, vão atacar. E aí, o que que eu fiz? O que que a gente fez? A gente começou a cuidar da nossa alimentação, mas de uma forma diferente. A gente começou a estudar sobre a alimentação que todo mundo da internet fala que é dieta da selva, mas é muito também a dieta low carb, que é o baixo carboidrato, porque a gente sabe que carboidrato é açúcar, e açúcar inflama o corpo. Não sei se pode falar o que for, mas tem estudos, artigos científicos que dizem isso e ponto. Inflama. Não tem como, açúcar refinado, de carboidratos simples, inflama o corpo, não tem como, começa uma inflamação. E aí, beleza, a gente começou a estudar, eu comecei a ler artigo científico e tals, e começamos essa dieta. Primeiramente nós aumentamos o consumo de carne, de gordura saturada, que não faz mal, né, tem artigos científicos que comprovam o que que acontece, por que que a gordura saturada, ela tem risco cardíaco em nós normais, seres humanos normais que comem arroz, feijão, bolos, pães e etc e tals. Porque esse carboidrato, essa açúcar que é consumida, ela oxida. E aí, a partir da oxidação, ela produz ceramidas. E essas ceramidas, ao contato com a gordura saturada, a ligar a gordura saturada, ela vai criar a plaquinha ali na veia, ocasionando depois risco cardíaco, né, de infarto, essas coisas. Mas quando essa gordura saturada está em um ambiente como o meu corpo, que eu não consumo carboidratos simples, que eu não consumo, pães, açúcares, essas coisas, ela não vai ter nenhum mal, ela vai ter um benefício, porque são essas gorduras que fazem, o que veicula hormônios no nosso corpo. Então eu fiz meus exames agora, meu colesterol foi abaixar, meus hormônios aumentaram, o meu ferro aumentou, o meu ferro estava super baixo pós-parto e eu não suplementei. Então, assim, melhorou muito a minha saúde e essa alimentação. Então, eu queria compartilhar com vocês. Eu estava assim, eu vou deixar a foto aqui de janeiro e como eu estou hoje, eu perdi 8 quilos nessa alimentação. É uma alimentação basicamente de proteína, gordura da carne, eh eh, manteiga de leite, queijos, tudo que for natural. Aí de açúcar e carboidrato, o que que a gente consome? Mel, frutas. No início, para fazer a transição, a gente consumia mandioca, batata. Hoje, de vez em quando, a gente pode consumir, consome batata, mandioca, batata doce. Abóbora também a gente consome de vez em quando, porque a gente gosta, mas arroz e feijão, pães, trigo, essas coisas a gente não consome. Castanhas também pode, leite de coco, eu faço muita receitinha, saudável com leite de coco, eh,
A gente usa muito óleo de coco. Eu vou até postar no Shorts, a receitinha que eu faço de café gorduroso, que é o café, o Super Coffee. Vocês podem olhar nos ingredientes do Super Coffee, que lá tem óleo de coco. Esse óleo de coco que dá essa energia toda que esse Super Coffee dá. Então, se você tem o seu cafezinho normal aí e comprar um óleo de coco e bater no liquidificador no mixer, você vai ter um Super Coffee caseiro, natural, na sua casa, sem gastar aqueles, acho que é uns cento e poucos reais aquele negócio, que nem deve durar tanto assim. Mas, enfim, com essa alimentação eu perdi 8 quilos, eu estou com 65 quilos. Lógico, gente, eu preciso ganhar músculo. Infelizmente, assim, eu emagreci tudo isso, eu sei que foi de gordura, sei que também perdi uma massa muscular, não tem como, apesar de estar consumindo a proteína, tem uma perda por não ter estímulos, né? Não tô fazendo, tentei voltar, mas sem peso, eu acho péssimo, porque meu corpo já tá, com uma memória muscular legal por ter feito muita musculação, por ter pegado muito peso, então, tipo assim, ele é forte, minha musculatura é forte, mas eu preciso voltar. Eu preciso ter esse processo aí pra comprar os pezinhos e tudo. Mas, gente, essa alimentação mudou a minha vida. Eu não sinto, mulher, olha aqui pra mim. Vou te contar um negócio. Vou te contar um negócio. E você precisa prestar atenção nisso aqui. Eu não sinto mais cólica. É isso mesmo. Eu não fico 2 dias numa cama mais com cólica. E eu achava que era normal ter cólica, mas eu não sinto mais cólica. Então, se você quer melhorar a sua saúde, não faça essas dietas contadinhas e que você pode consumir carboidrato, pães. Isso é inflamatório, vai inflamar o seu corpo. Eu fiz essas dietas já, mas eu nunca me senti tão bem e tão mais satisfeita, sabe? E sem a comida ser uma compulsão ou ser algo vinculado, sabe? Enfim, não tem mais essa associação emocional com comida diminui muito, porque quando você tira os carboidratos e açúcares, eles não fazem mais sentido, você começa a adaptar o seu corpo a não sentir mais aquele desejo, aquela vontade. Então, reduziu muito a minha compulsão, porque eu estava muito compulsiva quando eu estava tendo essa alimentação regrada, ainda ficava muito compulsiva. Regrada, eu digo que você conta as calorias, tudo certinho. Então, essa alimentação realmente, assim, mudou a minha vida, a vida do meu esposo, que estava com quase resistência à insulina. Então, gente, esse papo aqui hoje realmente é para te conscientizar a buscar uma alimentação saudável, quanto mais natural, melhor, tá? Então, assim, a saciedade também mudou. Hoje eu vou colocar aqui foto, eu fiz um vídeo do meu almoço hoje. Como vocês sabem, a gente tá em um jejum aqui nesse canal. Então, 15 dias fazendo somente uma refeição, e essa foi minha refeição hoje. Somente carne, manteiga e queijo. É uma alimentação que me deixa saciada. Com essa alimentação, você vai se sentir mais disposta, você não vai ter dores, enfim. Realmente, assim, mudou a minha qualidade de vida. E mesmo estando em jejum, com essa alimentação, eu não fico sentindo fome. À noite é um pouquinho difícil, porque ainda tenho muita ligação emocional com a comida nesse horário. Mas no restante do dia é muito tranquilo. Enfim, e é uma alimentação que não vai me fazer mal, não vai me deixar. eh, Porque geralmente quando eu consumo muito açúcar, muito doce, muitas essas coisas, eu fico com dor de cabeça, enfim. E essa alimentação melhorou muito a minha qualidade de vida. E eu precisava contar aqui pra vocês, fora o peso, né? Se eu já tiver colocado aqui, mas eu vou colocar de novo, que eu perdi 8 quilos, e o antes e depois. Mas é basicamente isso, gente. O intuito desse vídeo é te conscientizar, contar um pouco da minha experiência, né? Minha experiência pessoal, que de alguma forma possa te ajudar, mas te conscientizar a cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, que aí você vai ter mais disposição para cumprir o propósito de Deus, para trabalhar, para cuidar dos seus filhos, ter energia, ter foco, ter concentração. E a base é o nosso corpo, né? Nossa mente também, o nosso corpo também influencia a nossa mente, nossa alimentação, né? Falam que o segundo cérebro nosso é o nosso intestino, devido às absorções ser tudo ali. Então, sim, o seu intestino vai influenciar. E se você estiver consumindo só carboidratos, essas coisas, ele vai estar inflamado.
então não vai absorver nada, nada. Mas é isso, nosso vídeo hoje é esse intuito de você cuidar e ser consciente, cuidar do seu corpo, da sua saúde, para você ter disposição e muita energia para fazer todos os seus afazeres e correr atrás dos seus sonhos. É isso, se inscreve aqui nesse canal se você gosta desse tipo de conteúdo, dê um like e é isso. Beijo, beijo e até amanhã. Amanhã estamos aqui novamente, todos os dias até nós terminarmos o nosso jejum.